Olá, me chamo Socorro. Estou aqui para compartilhar um pouquinho sobre o meu chamado. Sou educadora cristã, formada pelo Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. Eu estou aqui para compartilhar um pouquinho com vocês sobre a minha caminhada como educadora, meu chamado, né? Mas antes de compartilhar essa parte, tudo começa com a minha decisão, né, ao lado de Cristo, quando fui alcançada. Não nasci num lar cristão, fiz a minha decisão aos 12 anos de idade, né, fui levada por uma amiga à Igreja Batista da Primavera. Essa amiga estudava comigo e morava aqui próximo à minha casa. Então, eu comecei a frequentar a igreja aos domingos e gostei muito. Principalmente o que me chamou a atenção foi o professor da classe de adolescentes, como ele compartilhava a palavra de Deus com todos os alunos. Ele tinha muita propriedade em compartilhar a palavra e aquilo me chamou bastante atenção. E dali em diante eu comecei a frequentar a igreja, até chegar um domingo à noite em que eu aceitei a Cristo em minha vida, num sermão, né, baseado em João 3,16, pregado pelo pastor Armanguim na época, que era o pastor na nossa igreja. Então, dali em diante, né, Cristo passou a habitar em minha vida e foi uma alegria imensa. E eu comecei, então, né, essa minha caminhada cristã. E na nossa igreja, nós tínhamos uma educadora religiosa, que era a Dona Consuelo, que hoje já está com Cristo. Ela foi, assim, um exemplo, né, para mim. E logo, ela me acolheu, me levando para a organização Mensageiras do Reino. Por isso que eu amo tanto essa organização, porque ela ensina muito bem a base, né, do que é missões na vida da menina, né, que frequenta esta organização. E ali eu passei a frequentar a organização, a crescer espiritualmente e passei a me encantar muito, né, com as biografias que eu lia, Marcolina Magalhães, Beatriz Silva e tantas outras missionárias que me chamaram muito a atenção. Nessa época, né, chamava-se passos, né, que as meninas iam galgando. Hoje, né, são as etapas. Eu cheguei a fazer até o passo de rainha. Foi muito bom essa minha caminhada. Então, dali, Deus já começou a falar comigo, né, esse chamado. E principalmente quando tinha os cultos de missões, eu tinha muita vontade de ir à frente quando havia o apelo, mas sempre resistindo, até chegar um dia que não deu mais para resistir. Então eu fui à frente, dedicando a minha vida ao Senhor. E como o ensino falava muito forte na minha vida, eu decidi fazer educação religiosa. Nessa época, então, foi em 89, eu entrei com um processo lá para o seminário, né? Foram duas meninas da nossa igreja, eu para fazer educação religiosa e uma outra amiga para fazer música. Fomos aprovadas, mas nessa época, Deus ainda não era o momento. Minha mãe teve um derrame e foi assim um ano bem difícil para mim. Eu fiquei muito triste nessa época, questionei muito a Deus, mas eu sempre gosto de dizer que Deus tem um plano na nossa vida. E tudo que ele faz correto. Então foi um ano em que eu me dediquei à minha família, cuidando dela, né, e entreguei nas mãos de Deus. Então, o ano de 89 foi esse ano de cuidar da minha família, principalmente da minha mãe. 90, ela já estava melhorando e final dos anos 90, eu então entrei com um novo processo. Minha mãe e meu pai chegaram para mim e decidiram que eu poderia, né, seguir para estudar fora. Então, entrei novamente com o processo
e fui aceita. Ingressei no seminário em 91. Foi assim 4 anos maravilhosos de grande aprendizado, tive grandes mestres que marcaram muito a minha vida. E eu entendi que fazer educação religiosa foi muito importante para mim. Aprendi muito, né? Cresci, trabalhei em uma igreja onde me deram a oportunidade de poder desenvolver toda aquela teoria que eu estava aprendendo. Bom, concluí, me formei no ano de 94, né? E em 95 eu retorno então para Teresina e retorno novamente para a Convenção Batista, porque antes de ir ao seminário eu já trabalhava lá. Então eu retornei para a Convenção Batista e inicialmente eu fiquei assessorando a missionária Sharon no Departamento de Educação. Depois então a Convenção Batista me chama para eu assumir o Departamento de Educação. Então já estou nessa caminhada há um bom tempo, né, no Departamento de Educação Religiosa da Convenção Batista Piauiense. Tem sido uma caminhada bastante árdua, porque você trabalhar em uma convenção, né, num departamento, é algo bem amplo, onde você tem que desenvolver várias tarefas, né, muita responsabilidade sobre você. Mas também eu digo, eu tenho aprendido muito e tenho crescido. E tenho visto que com o passar dos anos, você vai melhorando, você vai desenvolvendo melhor as atividades, né? Então, hoje eu atuo lá nesse departamento, coordeno também mais 2 projetos sociais, que é o projeto PEP e o projeto PED, são projetos que a convenção tem abraçado, e também trabalho na área do departamento de missões, porque nós não temos um diretor de evangelismo, né, ou um diretor de missões que possa desenvolver também essa tarefa. Então, assim, eu sempre digo que faço um pouco de cada coisa dentro da Convenção Batista Piauiense. Mas tem sido para mim gratificante, né, trabalhar esses anos todos ali dentro do seminário, da Convenção Batista, né, e ia falar em seminário, porque também eu fui convidada, né, pela professora Uda a estar assumindo a parte de educação religiosa, né, que ela desenvolvia no Seminário Teológico Batista, né, por volta de 98. Ela estava saindo, então eu assumi. Quem coordenava o curso na época era a professora Nilta, então eles me convidaram e eu passei a assumir a cadeira de Educação Cristã lá no seminário. Mais tarde, eu passei a coordenar também o departamento o curso de Educação. E implementamos algumas mudanças, tanto que a última mudança que nós implementamos, porque o curso ele foi minguando, né, o número de alunas. E aí, então, nós fizemos uma reforma na matriz curricular, colocamos o curso para ser quinzenalmente, né, aos finais de semana. E já tivemos, né, algumas turmas que saíram, inclusive a Associação de Educadores, né, Cristãos do Piauí, na sua maioria, né, principalmente da diretoria, são todas formadas pelo nosso seminário. Isso é muito gratificante, a gente vê o nosso trabalho, né, sendo continuado agora por outras pessoas. E um trabalho de excelência, né? Eu sempre tenho dito para algumas que é muito gratificante você ver, né, alunas que passaram por você e que agora estão se despontando, estão se destacando. Então, esse é um pouquinho do meu chamado e eu sempre digo, quando Deus tem algo preparado para você, não adianta você ficar relutando, porque
mais cedo ou mais tarde, você tem que dizer sim. E é maravilhoso quando você diz sim para Deus, né? E eu sempre tenho isso na minha vida, né? Grandes coisas Deus tem feito em minha vida. E gosto muito do versículo de Eclesiastes 9:10, né? Quando diz que tudo quanto te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Porque para onde tu vais, não haverá mais ciência, não haverá mais nada. Então, eu interpreto assim, que o meu momento é agora. Então, se eu tenho um chamado, aceitemos esse chamado e procure desenvolver com excelência, né? Porque quando chegar o momento de Deus convocar você, não haverá mais essa oportunidade de você fazer, né, algo, porque agora você estará na glória, mas o momento é agora. Então, que Deus possa nos abençoar e que Deus possa também estar trabalhando em vidas, né? E que essas vidas entendam o chamado de Deus. Que Deus nos abençoe.